Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu telefone é o mesmo, o DDD é 99 e o telefone é 991520454. Dê aí um like, se inscreva em nosso canal para ajudar esse vídeo a ser divulgado. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco, eu envio para você gratuitamente via PDF e PowerPoint por esse telefone que é meu WhatsApp também. Então a todos que usam as revistas Betel Editora, os irmãos da Nação Madureira, Deus abençoe. Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas da Betel Editora Adultos com o tema Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Nós temos como comentarista da Betel Editora deste trimestre o pastor Valdir Alves de Oliveira. Já estudamos na lição 1, o projeto estrutural da família, na lição 2, namoro, noivado e casamento, e hoje vamos estudar a lição número 3, a Bíblia Sagrada como manual da família. Nesta lição vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, o manual orienta marido e mulher. Subtópico 1, ensinos para os maridos. Subtópico 2, ensinos para as mulheres. Subtópico 3, ensinos para o casal. Tópico 2, o manual orienta pais e filhos. Subtópico 1, ensinos para os pais. Subtópico 2, ensinos para os filhos. Subtópico 3, filhos e pais vivendo respeitosamente. Tópico 3, o manual orienta para uma família sólida. Subtópico 1, ensinos para uma vida familiar duradoura. Subtópico 2, ensinos para uma vida familiar estruturada. Subtópico 3, ensinos para uma vida familiar de testemunho. Vamos procurar, então, passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosa lição. O texto-áureo da lição está em 1 Timóteo 5,8, que diz: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então veja, alguém que tem uma família, não cuida nem da sua própria família, vai cuidar de quê? Como uma pessoa dessa tem coragem de dizer ainda que é um cristão? Não tem condição. Veja, um filho que tem uma mãe passando dificuldade financeira, às vezes não está tendo nem o que comer direito. Um filho que nunca visita a mãe, tem aí 10 anos que não vai ver sua mãe, às vezes o seu pai. Quantos pais que abandonaram seus filhos? E isso significa negar a sua fé. Está aí na Bíblia. É a palavra de Deus dizendo. Não existe amor cristão dessa pessoa. Não ama nem a sua própria família. Imagine os outros que não são aí mais próximos. A verdade aplicada diz: a Bíblia Sagrada é a maior referência de fé e conduta para o povo de Deus, inclusive quanto à formação e vivência familiar. Veja que a Bíblia é um manual de Deus para nós. Então, tudo que nós precisamos saber para termos uma convivência familiar, uma convivência de amor, de afetuosidade, de carinho, de união, de paz, tudo que nós precisamos saber para formar uma família, conviver em família, tudo que nós precisamos saber sobre fé, sobre conduta cristã, tudo isso está na Bíblia. Inclusive, veja bem, aquela pessoa que lê muito a Bíblia, ela tem facilidade de falar em público, ela tem facilidade, por exemplo, para fazer uma prova do Enem, uma redação. Olha, aquele cristão que lê muito a Bíblia vai ter muita facilidade em fazer uma redação. Vai aprender muito português também. Veja só, para tudo tem importância a Bíblia.
E nas mínimas coisas a Bíblia tem importância. Muitas vezes a pessoa nem percebe, mas vai lendo a Bíblia e vai vendo coisas impressionantes. Nós vamos ver, por exemplo, coisa que quase ninguém percebe que está na Bíblia, muitos até detalhes impressionantes na Bíblia. Por exemplo, o resguardo da mulher, né? Quando nasce o filho homem, é diferente de quando nasce a filha mulher. Vamos ver, por exemplo, todos os hebreus tinham uma pazinha pendurada na cintura, que ele, ao fazer as suas necessidades, ele tinha que ir lá fora do acampamento, fazer um buraquinho no chão, fazer as suas necessidades e tapar de novo. Veja só, está na Bíblia e coisa impressionante. Deus tem cuidado de tudo. Fala sobre cuidado com os animais, fala sobre cuidado com a natureza. Tudo isso tem lá na Bíblia. E hoje nós vamos falar desse cuidado que Deus tem para com a família. E Ele colocou na sua palavra todas as normas, todas as condições que nós precisamos saber para conduzir a nossa família e para vivermos felizes junto à nossa família. Textos de referência: Efésios 5, 22 e 33, Colossenses 3, 19 a 21. Vamos ler. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Agora, Colossenses 3, vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então veja que é tão importante essa palavra que ela é repetida, tanto está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, quanto também aos Colossenses. Veja a grande revelação que existe por detrás dessa palavra. Deus está revelando ao apóstolo Paulo qual é o segredo para que um casamento seja feliz, para que uma família seja feliz. Veja só, é simples isso aí. E é para todos nós entendermos claramente. Está tudo reduzido em aí 3 termos bem rápidos aí, olha só. Sujeitai-vos, amai, não irriteis. Isso aí resume tudo. Então, qual é o segredo para uma família ser feliz, para um casamento ser feliz? Primeiro, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. O problema é que a mulher não sabe o que é se sujeitar ao seu marido. Aí, maridos, amem vossas esposas. O problema é que o marido não sabe o que é amar. E filhos, obedecei a vossos pais. O problema é que os filhos não sabem o que é obedecer. Então precisam ler, estudar a Bíblia para aprender sobre isto. O que significa se sujeitar, o que significa amar, o que significa obedecer aos pais. E tudo isso depende de uma sujeição, primeiro, a Deus. Depende, primeiro, de um amor integral, absoluto, em primeiro lugar, a Deus. Depende de uma submissão, primeiro, a Deus. Se existir, pode ser, então, que exista de um para com o outro, mas primeiro tem que ser para com Deus. Vamos ver a introdução, que diz: o destaque da presente lição é a palavra de Deus como luz, guia e referência maior para a formação e o cultivo de um ambiente familiar saudável e propício ao crescimento e amadurecimento de cada membro, contribuindo assim para que cada família seja um agente de testemunho cristão perante a sociedade. Veja, cada família é uma igreja. Cada família representa Jesus Cristo ali, onde ela está inserida na sociedade. Então, essa família deve ter o equilíbrio, essa família deve irradiar, né, a luz de Cristo ali onde ela está. Então, cada família deve convidar os seus vizinhos para a igreja, cada família deve aconselhar os seus vizinhos, deve dar bom testemunho diante dos seus vizinhos. Então, cada família é exemplo
para a sociedade onde ela está inserida ali. Então, ela vai influenciar os seus vizinhos, vai influenciar o colégio onde os filhos estudam, vai influenciar o trabalho onde o pai trabalha, vai influenciar o trabalho se a mãe trabalha fora onde ela trabalha, ou no meio de suas amigas, em qualquer lugar que ela estiver. Aí vai influenciar numa fila de banco, vai influenciar lá no supermercado, vai influenciar no açougue, na padaria, em toda parte onde essa família estiver. Ela é influenciadora. Ela apresenta Jesus Cristo à sociedade e também representa Jesus Cristo perante essa sociedade. Então ela mostra, ela coloca o padrão de Deus no meio dessa sociedade. No tópico 1, vamos ver, o manual orienta marido e mulher. A nossa carta magna, a Bíblia Sagrada, é onde Deus estabeleceu as leis que regem o casamento e a família. Todos que querem preservar o seu equipamento deverão ler e seguir o manual de instruções sob pena de danificar o seu produto. Assim, o povo de Deus deve também, em relação à família, ter consciência e buscar na palavra de Deus princípios a serem aplicados na vivência diária em família. Então, a Bíblia é o manual, é o prumo, a autoridade máxima que rege, então, o nosso casamento, a nossa família. Você vê a maioria dos aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, todos esses aparelhos vêm com manual. Um automóvel vem com manual. Então, se nós lermos o manual, nós vamos usar bem essas coisas. Elas não vão dar defeito, não vão estragar rapidamente. Então, precisa ler o manual, entender o funcionamento. Assim, a Bíblia para nós é o manual. Assim como o aparelho dá defeito, dá problema se não for usado o manual, assim também o casamento, a família. Se a Bíblia não for utilizada, então, muito provavelmente, esta família fracassará. Esse casamento fracassará. Então, é preciso, é urgente, é necessário a consulta à palavra de Deus como o manual de Deus. Veja, Deus escreveu tudo ali, está tudo certinho, está tudo bem detalhado. Nós precisamos ler, procurarmos compreender e procurarmos colocar em prática o que está na palavra de Deus. No tópico 1, subtópico 1, ensinos para os maridos. Cada marido deve amar a sua mulher e não tratá-la asperamente, Colossenses 3,19. Uma coisa áspera é a que não houve polimento. A grosseria é o câncer que devora o amor. Nenhum casamento subsiste à grosseria o tempo todo. Cada marido deve amar a sua mulher como ama o seu próprio corpo. Efésios 5, 28, 33. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ninguém maltrata ou odeia a si próprio. O que eu não quero para mim, não posso querer para o meu cônjuge. Cada marido deve amar a sua mulher, assim também como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela de forma sacrificial. Efésios 5, 25. Então veja que existe muita diferença entre o que é amar para o homem e o que é amar para a mulher. Por exemplo, o homem acha que amar significa sustentar. Então, se perguntar ao homem, você ama sua esposa? Claro. Olha aí, eu dou para ela casa para morar, comida para comer, roupa para vestir. Agora, para a mulher, o que é amar? Completamente diferente. Para a mulher é tratar bem, com delicadeza, lembrar das datas, né, de aniversário, de casamento, de noivado, dar um presente, né? Toda mulher ama a cor amarela, né? Ama amarelo. Experimente no dia do aniversário de casamento, dia de aniversário da esposa, dá para ela alguma coisinha de ouro para você ver. Ela gosta de amarelo. Se você não pode dar uma coisa de valor, aí uma flor, uma rosa, tem um grande significado para a mulher. Então, a Bíblia ensina para nós amar a sua esposa como você ama a si mesmo. Isso, a Bíblia é clara em dizer, amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Imagine, o próximo, mais próximo que nós temos é a esposa. No caso da esposa, é o marido. Então, respeitar,
tratar com carinho, tratar delicadamente, porque a mulher, como diz a própria palavra de Deus, é o vaso mais frágil. Nunca toque a sua esposa com ignorância, com desrespeito. Tópico 1, subtópico 2, ensinos para as mulheres. A mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Efésios 5:22, Colossenses 3:18. Quem está com a responsabilidade de missão é o marido, princípio de autoridade, de liderança, mas a mulher é ajudadora, administradora do lar, educadora dos filhos. A mulher deve respeitar o seu marido, pois ele foi colocado como líder do lar, como Cristo é a cabeça da igreja, Efésios 5:23. Respeitar o marido pelo que ele é, pelo que ele representa, provedor, protetor, sacerdote, esposo, pai dos filhos, tendo em alta consideração a mulher sábia, faz da sua casa um lugar de paz, de alegria, cheia de amor, mas a imprudente descuida e vira uma guerra, joga mais álcool na fogueira. Provérbios 14:1. Então veja, a submissão da mulher não é ficar debaixo do pé dos homens. Então a mulher deve ser submissa ao seu marido e deve entender o que é esta submissão. Ela vai reconhecer que existe uma autoridade de Deus sobre o seu marido. Ele está representando Jesus Cristo no seu lar. E ela deve dar todas as condições necessárias para que ele represente Jesus no seu lar. Para que ele seja ali o sacerdote. Então a palavra final, a decisão final, cabe ao marido. Ele tem ali uma visão geral sobre a família. A mulher entende dos detalhes, dos mínimos detalhes, mas o homem enxerga a maneira geral. Então os dois são importantes, mas ela precisa reconhecer essa liderança. O princípio de autoridade não pode ser perdido, senão toda a família será atrapalhada, terá consequências graves. Veja, a sociedade toda sofre quando as pessoas não sabem o que é a autoridade, não respeitam a autoridade. E muitas mulheres não conseguem entender o que é submissão. Então o homem sente sempre esse desejo de que a sua esposa seja submissa, obediente, principalmente na área financeira. Muitas famílias têm tido problemas nesta área exatamente devido à falta de submissão. Coisa importante, nunca levante a voz para o seu esposo. Nunca fale mais alto que ele. Na hora de uma discussão, eu sempre ilustro isso, né? Com uma coisa bem simples. Olha, estão discutindo. Então, você vê que a conversa chegou a um ponto que vai cair aí na gritaria e tal. O que você faz? Simples. Você pega, olha aqui, ó, um copo de água, água santa, né? Água ungida. Faz assim, ó. Uhum. 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 Não engula a água, não. Coloca a água na boca e deixa. Veja só. Quando o marido está falando alto, às vezes grita, está discutindo, se você falar mais alto, ele vai falar mais alto ainda. Então, cada vez vai ficando mais alto, vai acabar numa briga e, quem sabe, até uma separação. Então, use esse método da água aí. Fique com a água parada na boca e só faz e pronto. Quando um não quer, dois não brigam. Então o homem, ele deseja ser o sacerdote do lar, o líder do lar, reconhecido por todos os seus filhos. Nunca fale mal do seu esposo para a sua família. Nunca. Nunca discuta na frente dos outros, nem na frente dos filhos. Vai lá para o quarto, fale baixinho, resolvam as coisas. O homem se sente responsável pela sua família e quer que a esposa também considere que ele seja o responsável maior, máximo, para a sua família. Assim como você, mulher, deseja que o homem elogie você, também o homem precisa de elogio. E veja, quando a mulher
quer ser superior, quer mandar em seu lar, os filhos perdem o sentido do que é autoridade. Aí nessa casa, ninguém vai obedecer a ninguém. E esses filhos não vão obedecer a professores, nem a pastores, nem a policiais, a ninguém. Você está prejudicando toda a sua família com esse feminismo que não existe na Bíblia. A Bíblia nunca apoia isso. No tópico 1, subtópico 3, ensinos para o casal. O marido deverá pagar à mulher o que é devido, e da mesma sorte, a mulher pagar ao marido, suprindo as necessidades sexuais, sem esquecer que estamos falando daquilo que é legítimo perante a Bíblia. 1 Coríntios 7,3. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e nem o marido. Um pertence ao outro, e nenhum tem o direito de rejeitar ao outro. 1 Coríntios 7,4. Não se pode defraudar, privar um ao outro, senão por consentimento mútuo. Mas depois deverão ajuntar-se rapidamente para que Satanás não os tente por causa da incontinência, desejos exagerados, falta de controle. 1 Coríntios 7,5. Cuidado! Em Romanos 12,4, Paulo diz: em um corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Para o sexo, tem os seus membros específicos. Não avance o sinal para a promiscuidade. Então veja, o sexo é normal, foi criado por Deus, é natural, é uma bênção, foi dado por Deus primeiro para a procriação e depois também para o prazer dos dois. Lembre-se disso, o marido procura o prazer da esposa, a esposa procura o prazer do esposo. Assim os dois terão prazer no sexo. O homem se torna agitado, estressado, nervoso, quando não está tendo sexo. Muitas vezes a mulher também se torna aí rixosa. Também a mulher se sente infeliz quando não há sexo, porque ela começa a achar que o seu esposo está tendo até um caso com outra mulher, deseja outra mulher, não deseja ela. Então, ele não a elogia, então ela começa a ficar com ciúmes e também nervosa. Então é preciso sempre que haja o ato sexual. O casamento, muitas vezes, depende de 50% do ato sexual entre os dois cônjuges. Então, únicas coisas que podem impedir o ato sexual é uma doença ou então oração e jejum. Quando estiverem se dedicando à oração e jejum, então esse período, mas nunca um período longo. Nunca se deve passar muito tempo sem o ato sexual. Então os casais, pelo menos, aí os casais devem ter a prática sexual pelo menos umas 3 vezes por semana, pelo menos. É claro que quando já estão idosos, devem aí ter um esforço. Às vezes um quer parar, mas o outro não quer. Tem que tomar cuidado com isso, porque muitos casamentos têm acabado já aí na terceira idade, por incrível que pareça, exatamente devido a isso. Então deve haver um esforço. Então muitos têm ido para o lado da masturbação. O que é isso? É a substituição da pessoa. Muitas vezes cometendo pecado, vendo pornografia na internet ou na TV, nos filmes, e aí vão se masturbar porque o parceiro ou a parceira não querem sexo. E isso se torna gravíssimo e acaba casamento. Muito casamento tem acabado por causa disso. Outra coisa importantíssima para um casal saber: sexo anal não deve ser praticado entre cristãos. Isso é abominação diante de Deus. Não pratique isso. Se você está praticando, deixe. Isso impede a comunhão do crente com Deus, impede a bênção de Deus sobre a família. A esposa, a mulher, não sente nenhum prazer no ato sexual anal. Lembre-se disso. Além de ser mal cheiroso, além de ser pecaminoso, além de ser nojento, a própria natureza física não foi feita para isso. Ânus foi feito para sair excremento, não é para entrar nada. Quantas mulheres têm tido problema de saúde devido a isso? Quantas têm tido frissura no ânus?
problema seríssimo. Muitas vezes pode até causar um câncer. Então, muitas mulheres estão tendo problema devido a isso. Cuidado, marido, porque Deus está vendo. Isso é pecado. Tópico 2. O manual orienta pais e filhos. A Bíblia está recheada de instruções de como os pais devem criar e educar os seus filhos na admoestação do Senhor e também de como os filhos devem se comportar perante os seus pais, respeitando-os, honrando-os e aceitando a disciplina que os farão de cidadãos fortes e sadios na sociedade. Então a Bíblia é o manual perfeito. Serve para educar, serve para consultar. Ela deve ser consultada para proteger, para prover, para disciplinar, quando necessário, os filhos. Agora, é claro, os pais também devem cultivar uma amizade com os filhos, dar liberdade para que os filhos conversem, falem o que precisam falar, tirem suas dúvidas, que encontrem seus pais um confidente, né? Mas nunca deixe de ser pai, nunca deixe de ser autoridade sobre seus filhos. A Bíblia diz: ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. E em todo o tempo, acordando, deitando, dormindo, levantando, comendo, andando pelo caminho, toda oportunidade que tiver, ensine a palavra de Deus para seus filhos. Vá com seus filhos ao culto, à escola bíblica dominical. Não fique mandando sem você ir. Seja exemplo, participe, vá junto. Lembre-se que o melhor ensino que existe é o ensino prático. Então você ensina enquanto pratica. Esse é o melhor ensino. Seja exemplo para seus filhos. E pai, saiba de uma coisa, muitas vezes será necessário dizer não. Diga não. Lembre-se, presentes não substituem a presença. Participe, esteja junto. Os pais irritam seus filhos quando exigem dos seus filhos aquilo que eles mesmos não praticam. Tópico 2, subtópico 1, ensino para os pais. Ser amigo dos filhos é muito legal e saudável, mas lembre-se que, antes de serem amigos, são pais, e o papel dos pais é criar, educar, proteger, prover e disciplinar. Quem trata os filhos só como amigos anula e ofusca a responsabilidade de pais. A Bíblia diz para ensinar a criança no caminho que deve andar. Provérbios 22:6. Não adianta falar o que não pratica. Que fruto terá se falar para o filho não xingar e xinga? Se fala para o filho não mentir e mente? Se fala para o filho ser honesto e é desonesto? Ensinar aos filhos que nesta vida não se pode fazer só o que se quer, nem ter tudo o que se quer, que nem tudo é do nosso jeito e nem tudo satisfaz as nossas expectativas. Não queira que os filhos tenham a sua maturidade, sua experiência, pois são de gerações diferentes. Então veja, não tem como o seu filho ser como você. Não tem como ele se comportar exatamente como você, porque ele é de uma outra geração. Então ele passa por problemas que nós não passamos. Ele enfrenta situações pelas quais nós não passamos, não enfrentamos. Então veja que nós estamos num mundo digital hoje. Quando nós éramos crianças, não existia nada disso. Muitas vezes, né, os pais que nós estamos falando, muitas vezes, quando eram mais novos, né, não sabiam que era um celular, por exemplo, não existia. A internet, por exemplo, não existia. A internet no Brasil praticamente existe de 1990 para cá. Então veja que são situações que os filhos passam hoje, né? As tentações através dos jogos, né, no celular, aí os filmes pornográficos e todo tipo de coisa aí através do celular chega aos nossos filhos hoje. São informações múltiplas, são bilhões e bilhões de informações que estão aí na internet para serem acessadas por qualquer pessoa a qualquer momento. Então veja, nós não tivemos isso. Nós, se quiséssemos ter alguma informação, tínhamos que ler um jornal, tínhamos que assistir um jornal na TV, ou tínhamos que comprar um livro, né? Hoje eles têm tudo isso aí no celular, de graça, para ser usado a qualquer momento, inclusive
particularmente lá no quarto deles, sem ninguém estar vendo. Imagine. Então eles passam por situações difíceis, são tentados muito mais do que nós somos. Então eles precisam de mais ajuda. Então é papel dos pais criar, educar, proteger, prover, disciplinar. Tudo isso é dever dos pais e deve ser executado pelos pais. Então, existe amizade? Deve haver, sim, mas o respeito tem que ser mantido. Tem que tomar cuidado com isso. A autoridade do pai não pode ser diminuída. Então, não se esqueça, a palavra não deve ser sempre lembrada. Então, os filhos devem aprender que não podem ter o que querem, na hora que querem, do jeito que querem. Então, existe uma situação financeira, existe o momento certo, tudo eles devem aprender, porque na vida eles terão que passar por isso, e se eles não aprenderem em casa, então apanharão lá fora, sofrerão muito, ficarão frustrados. Por isso os pais precisam treinar os seus filhos para a vida. Então lembre-se de colocar em prática tudo aquilo que você exige dos seus filhos. A prática, a vivência é o melhor ensino. Eles vão ver o seu exemplo e vão seguir e vão ser orientados. Não vão ficar irritados quando você exige Eles ficarão sempre. Então não irrite seus filhos exigindo deles o que você mesmo não pratica, o que você mesmo não faz. Lembre-se sempre, a sua vida, a sua prática de vida cristã é exemplo maior para os seus filhos. Subtópico 2, ensinos para os filhos. Nem todos são casados, nem todos são pais, mas todos são filhos. Os filhos deverão obedecer em tudo aos seus pais, pois isto é agradável diante do Senhor. Colossenses 3:20. Obediência é um princípio, não se quebra princípio. Também é um plantio. Quem não obedece não pode esperar obediência. Os filhos precisam ser obedientes a seus pais no Senhor. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6:1-3. Honrar é respeitar, dar dignidade, reconhecer pelo que é, considerar pelo que representa. Muitos filhos não sabem por que sofrem, pois se esquecem da lei da semeadura. Chamam os pais de quadrados, obsoletos, xingam, maltratam. Os filhos precisam entender que os pais viveram em outra geração. Cuidado ao amaldiçoar a seu pai e não bendizer a sua mãe. Provérbios 30:11. Então veja, todos nós temos um pai, uma mãe, às vezes já faleceram, mas nós tivemos, então todos são filhos. E um filho deve sempre aprender que o princípio de autoridade foi dado por Deus aos pais. Então o pai está ali como representante máximo de Jesus Cristo dentro de uma família. E lembre-se, às vezes o seu pai não é um evangélico, não é cristão, mas ele tem a autoridade de Deus sobre ele. Então tome cuidado com isso, né? Não desrespeite, não trate de qualquer maneira, não pense que você pode falar o que quiser com seu pai, não pense que você pode xingar seu pai. Deus está vendo, Deus está escutando tudo isso. Se seu pai não é cristão e você é, o Espírito Santo está aí, é Deus mesmo morando dentro de você. Então cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa a respeito dos seus pais. O Espírito Santo está aí sondando, sabe tudo, sabe suas intenções, seus desejos, seus pensamentos, tudo. Seja um exemplo de filho para o seu pai. Às vezes o seu pai não foi um exemplo de filho para o pai dele, mas você pode mudar isso. Você seja um exemplo de filho, um filho obediente, um filho que ama, um filho que respeita, um filho que honra. Honrar pai e mãe não é só falar benção pai, benção mãe, que muita gente esqueceu disso, né? Que é importante isso. Dizer sempre benção pai, benção mãe. É importante. Essa bênção é importante. Pense nisso. Deus está nessa bênção. Mas não é só isso, honrar pai e mãe. Não é só também obedecer quando eles dão alguma ordem. Não. Também é importante quando eles estão passando por situações difíceis,
situação financeira, principalmente, os filhos devem ajudar, devem estar ali presentes, não passar muito tempo sem visitar o pai e a mãe, e sempre ver quais as necessidades e suprir, procurar sempre suprir, ajudar na condição financeira. Lembre-se que a palavra de Deus diz que se você quiser ter longevidade, ou seja, viver muito tempo, você tem um princípio a ser cumprido. Você deve plantar para poder colher. Então, se você honrar os seus pais, for obediente aos seus pais, você viverá muito tempo sobre a terra, viverá bem, tranquilo. Então, lembre-se, é uma condição que Deus coloca. Honre seus pais e você terá longevidade. Tópico 2, subtópico 3, filhos e pais vivendo respeitosamente. Existem muitos filhos órfãos de pais vivos, pais ausentes e negligentes. Não os acompanham nos seus estudos, não sabem o que eles estão precisando, não os ouvem. Os filhos criados com amor, carinho e atenção geralmente serão bondosos e não se perderão num mundo degradado e depravado. E o amor chama obediência. Quando um filho é respeitado e tratado diferenciado, normalmente será obediente e honrará os seus pais. Os pais e filhos precisam ter cuidado com as redes sociais. Elas estão distanciando uns dos outros. A família moderna está se transformando em um grupo de estranhos, todos ilhados dentro da sua própria casa. Os pais não dão atenção aos filhos, nem os filhos aos pais. Não conversam mais. Não se assentam à mesa para as refeições. Os pais não podem maltratar os filhos para que não percam o ânimo e cresçam frustrados. Colossenses 3:21. Os filhos devem obedecer a seus pais em tudo, pois agrada a eles e a Deus. Colossenses 3:20. Olha, a presença do pai e da mãe no lar é importante, muito importante. Filhos criados sem um dos pais são filhos que são propensos a se darem mal na vida, se darem mal perante a sociedade. Temos que tomar todo cuidado. O pai e a mãe têm responsabilidade de criar esses filhos, de educar esses filhos, de estar presente no lar. Agora, o que acontece muitas vezes? Os pais estão fisicamente no lar, mas não conversam com os filhos, não participam lá dos seus estudos, não estão presentes numa reunião de colégio, por exemplo, numa premiação, não estão presentes na vida dos filhos. Os filhos vivem no celular. Olha, a presença na hora do almoço, na hora da janta, na hora de uma refeição é importantíssima. Muitos pais não fazem mais isso. Em muitos lares as pessoas comem aí lá no quarto, outro está na cozinha, outro está na sala, um está assistindo televisão e comendo, está no computador e comendo. Isso é péssimo. A hora da refeição, a hora de ler um trecho da Bíblia, né? Eu e minha família sempre lemos um capítulo da Bíblia antes do almoço, ali na mesa. Isso é importantíssimo. E é preciso que os pais conversem com os filhos. Olha, essa era digital que nós estamos passando por ela é dificílima. As pessoas ficam no celular dia e noite, não conversam mais. Chega numa casa, um está num quarto com o celular, o outro está no outro quarto, o outro está na sala, o outro está na cozinha, cada um com o celular na mão, cada um ocupado com seus grupos, cada um conversando com quem lhe interessa mais, e a família nem se conhece mais, não conversa uns com os outros. Isso tem que ser controlado e o pai, a mãe, deve se unir nisso. Vamos controlar isso. Na hora da refeição, por exemplo, todo mundo deixa o celular longe, vira ali com a face do celular para baixo, para que não toque na hora, né? Ensine os filhos que isso não é tão importante assim estar com o celular ligado o tempo todo, prestando atenção o tempo todo. Também as notícias, não precisa você saber notícia de tudo ao mesmo tempo e todo dia, não. Cuidado, não fique escravo da tecnologia. É preciso haver comunicação, ajuda, participação, aconselhamento, amizade, amor, carinho, compreensão, participação. Os pais devem se lembrar
É preciso haver também lazer, aí um passeio da família juntos, né? Uma caminhada, uma coisa juntos. Eles devem fazer isso, fazer uma viagem juntos. Precisam disso para haver uma união, para haver comunicação. Então veja que a tecnologia, e principalmente o celular, tem se tornado a única companhia que os filhos têm hoje em dia. Cuidado, cuidado. Isso está entrando para uma situação dificílima de resolver. Os pais precisam controlar isso. Tópico 3. O manual orienta para uma família sólida. A família sólida é aquela que tem consistência, que é durável, estável. Ela está edificada na rocha, por isso segura. Não se desfaz facilmente com crises, tempestades, enxurradas, ventos contrários. Olha, a família deve procurar ler a Bíblia toda, todo ano. Então, incentive, seja exemplo para os seus filhos, esteja sempre lendo a Bíblia, incentivando que eles leiam a Bíblia toda, todo ano. Isso vai mudar a sua família, vai mudar o relacionamento, vai mudar a sociedade onde a sua família está inserida. E é muito importante isso, leiam a Bíblia. É preciso congregar regularmente uma igreja. A família precisa congregar. A família que permanece unida, lendo a palavra de Deus, orando, congregando, evangelizando. Essa família é triunfante, essa família sempre estará unida, sempre estará feliz. Tópico 3, subtópico 1, ensinos para uma vida familiar duradoura. O casamento não tem prazo de validade. Quem não segue a Bíblia não tem garantia das suas promessas, pois ela ensina a indissolubilidade. Quem não suporta um ao outro prova que não tem amor no coração. Efésios 4:2. Quem não perdoa não será perdoado. Mateus 6:14-15. Quem não tem acordo não pode andar junto com outra pessoa. Amós 3:3. Quem não esquece o passado não tem como prosseguir para o alvo. Filipenses 3:13-14. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. Quem pede carta de divórcio está dissolvendo a família, toma uma decisão particular e não tem respaldo bíblico. Jesus colocou uma exceção no caso de infidelidade conjugal, prostituição, adultério, Mateus 19:9. Mas em todos os casos, quem tiver condições deverá exercer o perdão e não se separar. Olha, você precisa entender, Jesus nunca deu nenhuma saída para você se divorciar. Isso não existe na Bíblia, tá? Jesus, quando falou a não ser por causa de prostituição, a palavra aí é porneia, significa prostituição, ou seja, sexo antes do casamento. Tome muito cuidado com isso, tem muita gente torcendo a Bíblia, tem muita gente entendendo do jeito moderno a Bíblia, né? Veja bem, Jesus estava se referindo à lei de Moisés, né? A lei de Deus, que permitia ao homem dar uma carta de divórcio à sua mulher quando eram recém-casados, acabaram de casar e o homem descobria que a mulher não era mais virgem. Só existe esta possibilidade de um homem dar uma carta de divórcio à mulher. Veja bem, isso está na Bíblia e é assim que funciona. Então você leia a palavra de Deus, entenda, Jesus estava se referindo a isso, somente a isto. Então ele diz que esta mulher está livre para se casar de novo e esse homem está livre para se casar de novo. Quando acontece isso, no primeiro dia de casamento, o homem descobria que a mulher não era mais virgem, então dava uma carta de divórcio para ela, porque se ele não fizesse isso e ele denunciasse que aquela mulher não era mais virgem, que ela havia se prostituído fora do casamento, então ela morreria apedrejada. Então você leia aí a palavra de Deus. Se não for assim e houver um divórcio, então a mulher se casar de novo estará em adultério. Esse marido se separou, se casar de novo está em adultério. Então cuidado com essas interpretações modernas da Bíblia. Então Jesus foi bem claro, que Deus ajuntou, não separe o homem.
Deus está presente no casamento. Deus odeia o divórcio. Deus é testemunha do seu casamento. Só tem um jeito de separar um casamento, é com a morte, ou de um dos cônjuges, ou de ambos. Não tem outra possibilidade de se separar o casamento. Veja Romanos 7:2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então veja, somente a morte é que vai poder acabar o casamento. Então só existe uma possibilidade na lei de Moisés para que haja o divórcio. É se o homem, ao se casar, descobrir que a mulher não é mais virgem, ou seja, ela estava em prostituição antes. Ela fez sexo antes do casamento. O sexo depois do casamento, aí já não é mais prostituição, é adultério. Então veja que antes de casar, ela estava em prostituição. Ela cometeu um ato sexual com algum homem. Então, ao se casar, o homem descobria que ela não era mais virgem, então poderia lhe dar carta de divórcio para que ela não morresse apedrejada. Vamos ver Deuteronômio 22:14, que diz: e lhe imputar coisas escandalosas, coisa feia, indecente, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Agora vamos ver Deuteronômio 22:20 e 21. Porém, se isto for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Agora vamos ler Deuteronômio 24:1. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela encontrar coisa escandalosa, ou seja, coisa feia, indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Estão entendendo? Olha, a coisa está bem simples. É a isso que Jesus se referiu quando falou da possibilidade de uma carta de divórcio. Só essa possibilidade que Jesus estava se referindo. Porque o homem se casava, a mulher não era mais virgem. Então, ele lhe dava a carta de divórcio para que ela não fosse apedrejada e morresse. Então, ele estava dando uma carta de divórcio e ela, com essa carta de divórcio, ela poderia se casar de novo. E ele estava livre para se casar de novo. É isso que Jesus está dizendo. Só existe essa possibilidade. E mesmo assim, Jesus disse que foi permitido por causa da dureza do coração dos homens. O que Deus queria? Deus queria que o homem, ao constatar que a sua mulher não era mais virgem, ele a perdoasse e continuasse casado com ela. Quantos homens se casaram com mulheres que não eram mais virgens? E o casamento durou a vida toda. Não é? Então era para ele perdoar e continuar casado. Mas por causa da dureza do coração, falta de perdão, então Deus deu essa oportunidade para que houvesse uma carta de divórcio e a mulher não morresse apedrejada. Então ela poderia contrair novas núpcias. Só existe essa possibilidade na Bíblia. Cuidado, cuidado, Jesus não apoiou ninguém, não deu outra cláusula aí, e o povo está inventando lei aí, norma, para poder se divorciar e apoiar divórcio, principalmente de lideranças cristãs. A Bíblia manda: tolerai-vos. A Bíblia manda: amai-vos. A Bíblia manda: amai. A Bíblia manda: perdoai. A Bíblia manda: andar em acordo. Não se esqueça, Deus é testemunha do casamento. Olha que está em Malaquias 2,14. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunho entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Veja que é gravíssimo. Divórcio é gravíssimo, é um pecado gravíssimo. Muito cuidado. Tópico 3 sobre o tópico 2. Ensinos para uma vida familiar estruturada. Famílias estruturadas não é porque não tem crises, mas porque as crises são vencidas. As barreiras são ultrapassadas. Não é porque não tem ventos contrários, tempestades e enxurradas, mas tem um alicerce que lhes dá sustentação, porque estão edificadas sobre a rocha que é Jesus. Mateus 7, 24 a 27. Não é porque não tem conflitos, discussões, discordâncias e insatisfações, mas elas são superadas com sensatez e prudência. Os conflitos não podem se tornar uma coisa normal no casamento, mas fazem parte do relacionamento conjugal. Acalme-se. Então, não fique aí desesperado,
É normal que hajam discussões, desavenças. Um homem tem o direito de pensar diferente da mulher. A mulher tem direito de pensar diferente do homem. São pessoas distintas, diferentes. Então, no casamento, perante Deus, são um só, mas são diferentes entre si. São diferentes sexualmente, são diferentes nos seus desejos, são diferentes nas suas paixões, são diferentes na sua maneira de pensar, na maneira de agir. Então Deus uniu duas pessoas completamente diferentes no casamento. Agora precisam ser tolerantes, precisam ter calma, paciência, vai passar. Existem crises, tribulações, angústias, doenças, muita coisa, mas vai passar. Então precisa ter paciência. Agora, nós estamos com Deus, nós estamos em Cristo. Então, passemos por tudo isso, mas em Cristo. Sempre com Deus presente. Nunca com desespero. A família tem que estar alicerçada, fundamentada na pedra, que é Jesus Cristo, a rocha, né? Então, na palavra de Deus. Olha, é no deserto que se forjam os generais. Então, são nos tempos de escassez, de dificuldade, que nós vamos ser treinados para suportar tudo. Passarmos por todas as situações. Então, é na experiência que nós adquirimos capacidade de vencer as dificuldades. E o casal que passa por problemas, dificuldades, depois de passar por tudo isso, adquirir uma experiência, agora pode ensinar os outros casais a passarem pelas mesmas dificuldades. Tópico 3. Tópico 3, ensinos para uma vida familiar de testemunho. O nosso testemunho de vida comprova que a nossa união conjugal e a nossa harmonia familiar vai refletir para as outras pessoas. O nosso relacionamento será espelho para muitos. O nosso exemplo de vida conjugal contagiou os nossos filhos e netos. Eles precisam ganhar interesse pelo casamento e nos imitar. 2 Tessalonicenses 3,9. Precisamos ser exemplos dos fiéis. 1 Timóteo 4,12. Sempre discutiremos as nossas diferenças e resolveremos as nossas divergências longe dos filhos e de outras pessoas, principalmente dos vizinhos e irmãos de igreja. Quando tiver que resolver algum conflito, faremos com educação, respeito, verdade, voz baixa e em lugar reservado ou apropriado, e sempre respeitando os pontos de vista contrários aos nossos, e, se possível, chegando a um consenso sem brigas. Então veja, a nossa maneira de enfrentarmos os problemas, as discussões, as dificuldades, né? Isso vai ser exemplo para os outros, principalmente para nossos filhos que estão dentro de casa. Quantos filhos não querem de jeito nenhum se casar? Por quê? Porque não querem ser como seus pais. Não querem, estão vendo o exemplo dentro de casa. Então não querem viver a mesma experiência. Então nós precisamos ser exemplo, bons exemplos para os nossos filhos, também para os nossos vizinhos, para os nossos irmãos de igreja, né? Nunca podemos ficar discutindo na frente dos filhos, na frente da igreja, na frente da vizinhança, causando escândalo, né? Nós devemos ser exemplo, mostrar que nós somos cristãos, estamos dependendo de Deus, estamos em Cristo, podemos enfrentar qualquer situação, porque Deus está presente em nossa vida. Vamos à conclusão que diz: tendo a palavra de Deus como nosso guia na formação, cultivo e vivência familiar, ainda que não seja possível a vivência familiar em um ambiente totalmente isento de problemas, contudo, é possível desfrutar da bênção da presença, providência, proteção e do socorro de nosso Senhor Jesus Cristo em todo o tempo. Olha, tendo a palavra de Deus, então, como nosso manual, né, como nosso prumo, como nossa regra de vivência, né, de prática cristã, então tudo se tornará mais fácil. Temos que ter sempre Deus presente, sempre termos aí a confiança que Jesus Cristo é que vai nos ajudar em tudo. A Bíblia diz, olha, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, preocupações, né, os nossos problemas. Deixe que Deus ajude a resolver tudo isso. Permita que Deus haja na sua casa, na sua família. Então, procure, peça a Deus ajuda, peça a Deus orientação, sempre consulte a Bíblia, sempre leia a Bíblia, sempre coloque toda a família junta para ouvir a palavra de Deus.
para compreender a palavra de Deus, para absorver a palavra de Deus, para colocar em prática a palavra de Deus. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, ele pegou sobre ele e morreu a nossa morte. O juízo que era para nós, ele tomou sobre si e morreu a nossa morte na cruz do Calvário. Mas ele ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora, você recebe o perdão agora, confesse seus pecados, se arrependa, dê permissão a Deus agora de convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Deixa Deus entrar na sua vida, deixa Deus tomar conta da sua vida a partir de hoje. Se entregue totalmente a Deus agora. Vamos orar juntos. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e você recebe a cura agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam agora a Ti, arrependidos dos seus pecados, pedindo perdão agora. La grala cruz de força, ai grande és tu força, Cristo ferracio que dar. Abraça, cruz te firte de versão. Recebe, filho, recebe o abraço de Deus, recebe a misericórdia de Deus, o amor de Deus agora, o perdão de Deus. Seu nome está sendo escrito no livro da vida. Você agora está perdoado, você agora é filho de Deus. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo agora. Em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles. Solta toda doença, toda enfermidade. Sai agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, cura totalmente essas vidas em nome de Jesus. Solta. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê um like, se inscreva aí no nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco. Meu WhatsApp está aí, o telefone 99991520454. Eu envio para você gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas. Caixa Econômica, está aí o Bradesco e está aí Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix, você vê aí, é o meu CPF, 331-957-816-20. Envie qualquer quantia para nos ajudar. Eu não sou pastor de igreja e nem sou aposentado. Então, nos ajude e Deus com certeza abençoará a sua vida. Muito obrigado a todos, esperamos ter ajudado. Deus abençoe. A paz do Senhor.